Marcelo, poderia interromper a imagem? Obrigado. 20 horas, então, vamos dar início. Boa noite a todos, eu me chamo Luciane, faço parte da diretoria da FECEMA e gostaria de dar as boas-vindas a vocês neste nosso primeiro encontro da jornada de diálogos com os métodos adequados de solução de conflito, evento promovido pela FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, e realizado em colaboração, cooperação e cocriação com as suas filiadas. A jornada de diálogos com os MASCs se desdobrará em 6 encontros, sendo 2 por mês, durante os meses de outubro até dezembro deste ano, onde serão abordados os seguintes temas: negociação, conciliação, mediação, arbitragem, dispute boards e comunicação e tecnologia. A jornada de diálogos com os MASCs é organizada pela Garra Marketing Promoções e Eventos, patrocinada pela Adam Tecnologia e tem o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Palhoça, da AMP, Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, e também de várias entidades empresariais e profissionais com abrangência na Grande Florianópolis e em Santa Catarina, aos quais agradecemos pela parceria e pelo apoio. Atentos às mudanças e inovações, a FECEMA e suas filiadas vêm focando suas atuações baseadas na sustentabilidade, ser humano e soluções de conflito em tempos de sociedade 5.0. Aliado a isso, a Agenda 2030 da ONU vem debatendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentre estes objetivos, destacamos o Objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e o Objetivo 17, Parcerias. O encontro de hoje, que inaugura a jornada de diálogos com os MASCs, é uma realização conjunta da CAMAF, Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, e da Câmara de Arbitragem e Mediação, CAN-CDL de Palhoça, que trazem para o debate o tema negociação, estratégias, métodos e técnicas de prevenção de conflito, o qual será exposto por Marcelo Girardi e coordenado pelos mediadores, a quem eu tenho agora a honra de ler um breve currículo. O mediador e advogado Eduardo Sérgio Nader Gomes, advogado atuante na área civil com especialização em mediação e arbitragem pela Univille, professor de negociação, conciliação, mediação e arbitragem, ex-integrante da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Santa Catarina, atualmente membro da CAMAF. Representando a CAN-CDL de Palhoça, temos também na coordenação a mediação Vanderlei Raulino da Silva, contador, advogado e consultor jurídico da CAN-CDL Palhoça. Informamos que o evento está sendo gravado e será também disponibilizado no canal do YouTube da FECEMA. Para um melhor aproveitamento, solicitamos a gentileza de deixar sempre os seus microfones desligados. Para quem fez a inscrição utilizando a plataforma Simpla, receberá por e-mail, logo após o evento, o certificado de participação. Quem ainda não se inscreveu e ainda dá tempo, basta acessar o site www.fecema.org.br e fazer os procedimentos via Simpla. Bom, passo agora a palavra para os mediadores Eduardo e o Vanderlei. Eles vão peço que façam inicialmente uma breve apresentação das suas câmaras e depois, na sequência, a palestra do Dr. Marcelo. É com vocês. Boa noite a todos, eu sou Eduardo Gomes. Como dito, eu integro a Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, a CAMAF, localizada em Santa Catarina, que foi fundada em 2002 e composta por especialistas para negociar, conciliar, mediar e arbitrar conflitos em diversas áreas.
Com grande atuação, a CAMAF já realizou procedimentos sui generis, destacando arbitragem para partilhas entre herdeiros, mediações entre sócios empresários e mutirões extrajudiciais de conciliação. A CAMAF é aderente do sistema ADAM de administração de procedimentos. Com isso, disponibiliza para seus usuários serviços em plataforma online 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, sendo o pedido realizado, podendo ser solucionado de forma online, presencial ou mista, conforme a situação e conveniência. O endereço eletrônico da CAMAF é www.camaf.com.br. Após essa breve explanação da CAMAF, eu passo a palavra ao nosso comediador, o senhor Vanderlei. Por favor, Vanderlei. Boa noite a todos. Eu represento a Câmara de Mediação e Arbitragem CDL de Palhoça. É uma Câmara nova, nós criamos essa Câmara em 2015 com a finalidade de resolver os entraves dos clientes com relação às audiências de pequenas causas em Palhoça. Na época, nós tínhamos um ano e 2 meses para a gente dar entrada numa ação e a mesma ter a primeira audiência de conciliação. Fizemos um convênio na época com o tribunal, e onde as ações são feitas dentro da Câmara. Em seguida, né, de cada 100 ações que dá entrada na Câmara, 90 são resolvidas com conciliações, 10 é feita a sentença na Câmara, encaminhado para o tribunal, né, para a comarca da Palhoça de pequenas causas, para que a mesma faça a homologação da sentença. Então, é uma agilidade muito grande. Então, iniciamos a Câmara por esse motivo. Hoje, em 2021, a gente percebeu que tinha um grande entrave com relação às audiências de conciliação da Vara da Família. A gente trouxe para dentro da Câmara, fizemos um convênio com o tribunal também, para que as audiências de conciliações da família fossem feitas dentro da Câmara. Com isso, a gente traz os advogados para dentro da Câmara, e ali eles verificam, né, o quanto é importante a agilidade, que é um processo dentro de uma Câmara de Mediação privada. É muito interessante, são 2 cases que nós montamos e que deu uma agilidade para a Câmara. A Câmara ela atua, né, de forma virtual, né, ou presencial, dependendo dos interesses dos advogados. Hoje atuamos, né, em Palhoça, praticamente, inicialmente a nossa área, né? Nós temos ações de conciliações, mediações, de arbitragem, né? Tem bons conciliadores, né? Bons mediadores. Ela atua numa área que os advogados, né, que trabalham hoje com a advocacia 5.0 devem começar a ter atenção para esse setor. É um setor que agiliza, né, agiliza o sentido de resolver a situação dos seus clientes de forma mais humana, né? Porque é um local mais tranquilo, um local diferente de um fórum, né? Então, é isso que eu queria apresentar a nossa Câmara. Ela está situada dentro da CDL de Palhoça. Convido a todos que estão participando aqui do evento a conhecer e verificar como é que atua a Câmara, né, com relação ao nosso trabalho. Obrigado. Passo a palavra para o Eduardo, o qual vai dar prosseguimento ao evento. Boa noite a todos e a todas. Satisfação estar com vocês aqui. O microfone está fechado, Eduardo. Com licença, boa noite. Desculpa, Eduardo, vai. Opa, foi nada, Marcelo. Bom, apenas quero dizer, Marcelo, que em nome do presidente da FECEMA, João da Silva Matos, que está presente, damos as boas-vindas a você, palestrante, que inaugura o primeiro encontro da jornada de diálogos com os meios adequados à solução de conflitos. O tema de hoje, que tratará de negociação, estratégias, métodos e técnicas de prevenção de conflitos. O palestrante é sócio-diretor da M9GC, Conflict Resolution Training, cofundador do Meeting de Negociação,
mediador avançado do Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, com acreditação pelo International Mediation Institute. Este é um breve currículo. Agora vou passar a palavra realmente ao Marcelo Girardi, que peço a gentileza que fale um pouco mais de si, de sua trajetória. Desejamos uma excelente apresentação, lembrando aos participantes que podem fazer as suas perguntas pelo chat. Com a palavra agora, Marcelo, por favor. Oi, Eduardo. Obrigado e desculpa ter pensado que era o meu momento aqui já de entrar. O João Matos aqui gentilmente me mandou o roteiro, eu olhei e não memorizei aqui as sequências todas. Assim, imagina, fique à vontade. Olha, para mim é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Eu quero renovar aqui o agradecimento pelo convite que foi feito. Eu posso dizer já que a FECEMA é uma casa que eu entendo também como minha, né? Venho acompanhando o trabalho de vocês em muitas situações, em muitos percursos, e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite porque faço muito gosto de estar em um lugar onde as pessoas são muito sérias e têm a mente e o coração voltados para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, eu quero agradecer e dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, agradecer o convite em nome do presidente da FECEMA, João Matos, dizer que é uma satisfação dividir esse painel aqui com o Eduardo e com o Vanderlei, e de ser conduzido aqui pela Luciane, né? Tenho grandes amigos e amigas dentro da FECEMA, a Jordane Flenick e o Roberto Adam, pessoas que eu tenho aqui na mais alta estima e consideração, e agradecer a oportunidade também de estar aqui dividindo essas experiências com tantas pessoas fantásticas que estão aqui junto de nós hoje, né? Estou vendo algumas pessoas aqui que fazem parte de alguns percursos que vamos juntos aí de formação, de congressos e divisão. Estou vendo aqui a Silvana, estou vendo aqui a Denise Boechat, né? Estou vendo aqui a Tânia Sidra, a Daniele Abram e a Adriana Zanolini da Pactum, a Arlene Kiefer, a Lúcia Cronenberg, a Vana Loureiro, a Eliana Costa, Nazaré Mendonça, a Regiane Cobra, algumas pessoas que eu consegui olhar aqui rapidamente, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês e todas as outras pessoas que estão aqui, para que a gente possa, eu diria assim, fazer um bate-papo e aprender juntos, né? Eu costumo dizer que nada do que eu vou falar aqui vocês já não sabem. O que eu faço aqui é uma espécie de seleção de temas, de tópicos, de pontos e a forma como eu vejo esses aspectos, né? Cada um de nós tem, vamos dizer, um modo particular de ver o mundo, né? O mesmo mundo, e eu vou colocar aqui um pouco do que da forma como eu vejo, pegando emprestado, né? O percurso que outras pessoas já fizeram, né? E acrescentando aqui no nosso contexto. Então, tem passado, tem presente, a gente vai olhar para o futuro também juntos, né? Como dizem, né? Como diz a velha máxima, nós só conseguimos enxergar um pouco mais longe porque nós estamos suportados nos ombros de gigantes, né? Outras pessoas vieram antes de nós e já começaram também a, né, desenvolver um percurso, e nós aqui hoje temos essa responsabilidade, né? Principalmente eu olho para a cara do João aqui, que é uma pessoa tão comprometida e séria que eu tive a satisfação de conhecer mais proximamente recentemente, e vejo assim a vontade, né, e a determinação de fazer com que as coisas funcionem, com que as coisas deem certo. Então, vamos juntos. A ideia é, vamos dizer assim, colocar um cenário, provocar juntos aqui uma conversa. Eu estou muito bem acompanhado aqui com o Eduardo, com o Vanderlei, para que a gente, né,
comece a conversar juntos sobre esse tema e tecer juntos um novo aprendizado, né? Que sempre quando a gente se encontra, sempre tem algo novo que a gente produz, né? Sempre, não tem como. A gente pode produzir coisas novas individualmente, isso tem um limite. Quando a gente divide, né, a gente amplia essas possibilidades de aprendizado, né? Então os horizontes ficam mais amplos. É o que a gente vai fazer hoje aqui juntos, né? Muito bem. Algumas considerações iniciais, quando a gente fala especificamente, né, de estratégias, métodos e técnicas de negociação para prevenir, claro que também para resolver conflitos, né? Prevenir e resolver sempre estão juntos ali, né? Sempre que possível prevenir um tipo de conflito que às vezes não é necessário, porque ele escalou, resolver ele mais cedo. E prevenir também do ponto de vista de levar em consideração alguns aspectos que podem ser fundamentais, que nos ajudam a resolver as situações que aparecem sem necessariamente que elas se tornem um conflito. Olha que interessante, né? Pode fazer tomadas de decisão, resolução de problemas, sem que efetivamente aquilo se torne um conflito. Muitas vezes se torna um conflito exatamente porque nós não conseguimos ainda resolver e ele vai, né, ganhando graus de intensidade, e esses graus de intensidade fazem muita diferença depois. Então, algumas considerações iniciais para essa provocação, né? Provocação no bom sentido, né? No sentido da palavra pró, né? O prefixo pró como a favor, e vocare, né? Um chamado em favor do nosso aprendizado, da nossa capacidade de refletir juntos aqui. Uma provocação nesse sentido. A primeira delas, né, a primeira consideração existem muitas estratégias, mas a gente pode resumir em duas principais. Muitas estratégias de negociação, a gente poderia resumir esses modos da gente se comportar, né? Primeiro de pensar uma realidade, depois de interpretar essa realidade e depois de agir em função daquilo que a gente pensou, interpretou, percebeu, interpretou, pensou e começou a agir. Mas a gente pode resumir em duas, né? Aquelas estratégias voltadas a reivindicar valor e aquelas estratégias voltadas a gerar valor, né? Que é basicamente o que nos interessa aqui hoje. Mas é importante comparar. Uma estratégia muito voltada a reivindicar valor tem a ver muito com eu olhar só para mim e tentar entender qual que é o meu pedaço nessa torta, né? Como é que eu posso aumentar esse pedaço, como é que eu posso reivindicar valor para mim. E a outra estratégia tem a ver né, na verdade, com olhar para a situação e falar, ok, como é que a gente pode aproveitar o máximo da situação? Como é que a gente pode aproveitar essa situação onde existe aqui uma divergência, pensamentos divergentes, diferentes, cursos de ações, né, de ação que estão sendo pensados de forma divergente, como é que a gente pode aproveitar as diferenças para gerar valor, né, aumentar a torta, antes de dividi-la. Basicamente, são essas duas formas, esses dois grandes modos de pensar a resolução das situações conflitivas, né, quando elas aparecem. Uma outra consideração importante é que as estratégias competitivas, elas, né, de negociação principalmente, elas estão se tornando obsoletas em uma velocidade muito rápida, muito crescente. Isso quer dizer, e a gente falava aqui, né, agora há pouco eu estava ouvindo vocês falarem de uma sociedade, né, 4.0, de uma advocacia 5.0. Então, fazendo essas analogias, realmente ajuda a gente a perceber. As estratégias mais competitivas, elas não é que elas não têm o seu valor, elas têm, né? Elas têm um impulso, né? Uma forma de perceber que a gente, em algum momento, vai precisar resolver a situação, né? De um determinado modo. O ponto é como fazer isso. Então, as estratégias competitivas, elas hoje começam a apresentar, vamos dizer assim, um desgaste muito grande, uma fadiga, né, do modo de atuar nas relações.
como se a gente estivesse olhando para esses computadores que a gente já usou um dia, foram muito úteis, né? Formatos, sistemas, está vendo? Hoje, não, a gente andava com esses disquetes, não sei quem é da minha época aqui, mas muitos são, outros não, nem pegaram essa época, talvez, né, desses disquetes aqui, desses discos, porque realmente era o que funcionava. E hoje não nos atende mais, né, de alguma forma, em termos de velocidade, capacidade de armazenamento, capacidade de resposta, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Capacidade de resposta. Então, é como se as estratégias competitivas não conseguissem mais dar as respostas que a gente precisa. Então, elas estão ficando obsoletas muito rapidamente. Então, o apelo que fica muito é cuidado, porque a gente pode estar atuando numa sociedade, né, que mudou, sem ter mudado o modo de atuar na sociedade, quando a gente precisa negociar e resolver os nossos conflitos. Isso se vê ainda, eu acho que a gente está nessa fase de transição. Então, a gente está numa fase de transição onde tem essa realidade muito forte ainda, mas ela já está começando a demonstrar a sua fadiga, o seu desgaste, e não consegue devolver as respostas que a gente precisa, e já com, né, a resposta que a gente precisa à nossa disposição. Então, os dois modelos estão convivendo, né? O modelo competitivo mais tradicional, que é muito utilizado ainda, e o modelo que a gente vai conversar um pouco mais detidamente, né? Que são as estratégias colaborativas, modelos colaborativos, que também convivem e começam a ganhar mais espaço. Olha que interessante, aqui são duas referências apenas, mas importantes, de tantas que a gente conhece, que vocês conhecem também. Se a gente fosse fazer uma lista juntos aqui, talvez cada um com as suas percepções, com seus estudos, suas experiências, traria aqui um universo de tantos sinais, né, de que essa mudança está acontecendo. Olha que interessante, a capa da Harvard Business Review, no final do ano de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu estava retornando de Boston, né, no aeroporto de Boston, ela pulou na minha frente essa revista. Eu falei, poxa vida, que interessante. Finalmente, esses contextos, né, os grandes contextos que se falava muito sobre colaboração, agora efetivamente está se evidenciando ali. Ou seja, a gente está vendo aqui a capa de uma das principais revistas de business, se não for a mais importante do mundo, falando sobre a importância da colaboração sustentável dentro das empresas, né? Dar um passo além da conversa, além do discurso, da cultura, né? Essa reportagem começa assim: muitas empresas falam muito sobre colaboração, mas efetivamente não praticam. Não tem programas para, né, ajudar seus integrantes a efetivamente colocar em prática. E agora chegou o momento da mudança, porque mostra que as lideranças, tanto dentro das organizações privadas quanto públicas, começam a perceber que é fundamental a colaboração sustentável para conseguir resultados contínuos. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E, claro, o Fórum Econômico Mundial diz que a cada 5 anos, praticamente, ele encomenda um estudo, né, um relatório, para falar exatamente sobre o futuro do trabalho. E dentro das habilidades desejáveis, né, para os próximos 5 anos, por exemplo, sempre aparecem as habilidades sociais no topo. Capacidade da gente interagir, resolver problemas complexos, a criatividade e engajar as outras pessoas na resolução do problema. Em síntese, falando sobre colaboração, falando sobre negociação em um nível colaborativo evidenciado e elevado. Então, temos 3 aspectos fundamentais aqui, né? 3 considerações iniciais. E essa última evidencia que a gente tem aí um passo, uma tendência muito grande, cada vez mais presente no nosso cenário. Claro que, quando a gente fala dentro de um ambiente, né, onde a gente está aqui falando diálogo sobre os masques, também fica evidenciado, né, que cada vez mais o próprio
Vanderlei, o Eduardo, a FECEMA como um todo, né, todos os seus integrantes e parceiros, já evidenciam isso há muitos anos, e agora cada vez mais fortemente, né? Nós estamos dentro de um período de transição e se utiliza muito as estratégias colaborativas, seja dentro da negociação direta, que também é oferecida pelos profissionais ad hoc e pelas instituições cada vez mais, seja pela mediação, que acaba sendo uma extensão, né, do processo de negociação. Então, quando a gente fala de negociação, a gente está falando de uma possibilidade, né, de resolver, de autocompor, de fazer uma composição entre as próprias partes. Quando elas não conseguem, enfim, sempre existe a possibilidade de chamar um terceiro ou terceiros para ajudar a reorganizar o processo negocial e atingir o resultado que é importante. Por que está ficando cada vez mais evidente e está crescendo cada vez mais? Porque, claro, nós temos uma questão aqui de tempo, né? Hoje, mais do que nunca, o tempo vale mais do que o dinheiro, enfim. Né? Não é que tempo é dinheiro, é que tempo se tornou maior até do que o dinheiro. Porque consegue coisas que o dinheiro mesmo em si não produziria, né? É um valor agregado. Então, as estratégias colaborativas reduzem muito o prazo, o tempo para se conseguir alcançar os resultados juntamente com o outro. Claro que também sinaliza uma economia de recursos, né? Porque tempo é dinheiro, ok, mas também tem os recursos que eu preciso colocar para resolver uma situação conflitiva dentro de um modelo adversarial que são maiores, claro, do que quando eu tenho a possibilidade de resolvê-los dentro de ambientes consensuais. Também tem a vantagem de preservar o relacionamento, né? O relacionamento comercial, o relacionamento comunitário, o relacionamento social, o relacionamento de business, de consumo, né? Ou seja, o relacionamento ele permeia toda a nossa sociedade. Então, vantagens que vão se colocando cada vez mais dentro dos sistemas colaborativos. Economia de tempo, economia de recursos, preservação de relacionamento e, claro, aumenta o nosso controle sobre o resultado. Então, como é que a gente aumenta o controle sobre o resultado? Mantendo dentro de um ambiente autocompositivo. Toda vez que a gente atravessa essa linha, né, entre a autocomposição e a heterocomposição, por exemplo, a gente está transferindo o controle sobre o resultado para um terceiro, ou seja, diminui os riscos de não acontecer aquilo que a gente previa, ou que seria importante para a gente, aumentam. Então, para a gente começar entendendo esse grande cenário, né? E aí, interessante, né? Quais são os critérios que a gente pode utilizar para avaliar a efetividade de um método de negociação, já que a gente está falando de estratégias, métodos, técnicas, né? O primeiro critério que pode nos ajudar é se um método, né, qual é a capacidade desse método de levar as partes a chegarem a um acordo sensato, caso ele seja possível. E por acordo sensato a gente entende aqui como aquele que atende aos interesses de ambos, né, de todos que estão envolvidos. Sensato porque faz sentido, né? Porque faz sentido quando eu olho e falo, sim, meus interesses estão previstos aqui, o do outro lado também. Também um outro critério que é que esse método seja eficiente, ou seja, ele ajuda a resolver a situação. Não só resolver a situação, mas resolver a situação levando em consideração, está vendo, o prazo, o esforço que eu preciso, né, fazer para conseguir a solução e reduzindo o custo da tomada de decisão. Um outro critério fundamental. E o terceiro critério que pode nos ajudar é se o método, né, é avaliado na sua capacidade de melhorar ou, pelo menos, não prejudicar a relação entre as partes. 3 critérios objetivos que a gente pode aplicar de forma imparcial a qualquer método. Por exemplo, seja no método de reivindicação de valor, seja no método de geração de valor. Seja no método muito voltado, o Gelson fez o favor aqui de colocar, obrigado, Gelson, essa reportagem sobre, né, quebrando o código, né, da colaboração, cracking the code ali, sobre essa reportagem. Vocês vão ver que não tem nada de novo. Simplesmente, né, quando eu abri, comecei a ler avidamente na época,
eu falei, puxa vida, não tem nada de novo aqui. São 6 elementos fundamentais que foram colocados, que as empresas estão fazendo agora, né? Essas pesquisadas pela professora da Harvard Business School, que foi chamada para escrever essa reportagem. Não tem nada de novo ali. O que está de novo ali? É que aquilo se tornou evidente, né? Começou a ficar dentro de um radar em termos de importância das grandes organizações, dando um sinal claro, olha, o caminho é por aqui, isso aqui é uma tendência. Para conseguir resultados contínuos, a gente precisa levar em consideração a colaboração mais do que a competição. Então, esses 3 critérios aqui nos ajudam a fazer essa análise sobre a efetividade de um método. Olha que interessante. Quando a gente fala de um método muito competitivo, por isso que eu estava falando que eles estão começando a ficar muito obsoletos rapidamente, eles já estão obsoletos há muito tempo, eu diria, pelo menos há 40 anos. Né? É que agora começa a ficar muito evidente que as respostas que eles davam não servem mais para os contextos que a gente está, para a evolução. É como se a gente tivesse evoluído, né, em vários aspectos, só que a gente chega em casa e vai usar aquele computador antigo, né, lento, um sistema que não tem tanta amplitude, que não foi desenvolvido, não foi trabalhado, não foi melhorado, tá vendo? Os sistemas são assim, eles vão melhorando de mês a mês, ano a ano, né? O João Matos aqui da área de TI, né, pode falar muito melhor do que eu, né, o tanto que os sistemas podem nos ajudar e o tanto que muitas vezes a gente não se dá conta, né, que a gente pode estar usando sistemas que estão ultrapassados. Olha que interessante. Estratégias muito competitivas, se a gente usar esses 3 critérios, né, olha só, aplicando as estratégias competitivas, elas, né, chamadas competitivas ou posicionais, né, uma negociação baseada na posição, elas têm maior chances de gerar resultados insensatos. Lembra, o primeiro critério era que o método seja capaz de gerar soluções sensatas. As estratégias mais competitivas, elas têm uma chance muito maior de gerar resultados insensatos. As soluções, elas são pensadas, né, trabalhadas para atender os interesses de forma unilateral. Claro que isso aumenta o embate, né? Aumenta a necessidade do outro ser convencido ou coagido a tomar uma determinada decisão. E exatamente nesse movimento, né, de tentar fazer com que a minha vontade ou a minha solução prevaleça sobre a sua, é que eu posso gerar uma polarização, ficar cada vez mais distante do outro. O outro com a sua ideia, eu com a minha, e daqui a pouco nós estamos tão empenhados em fazer um aceitar a ideia do outro que a gente acaba se distanciando. Né? Um outro efeito é ele se mostra ineficiente, consome muito tempo e esforço, aumenta as chances de impasse. O tempo que eu levo para conseguir uma solução, o esforço que eu gasto é muito grande. Às vezes, o esforço é maior do que o ganho, vamos dizer assim, né, ao final. E claro que aumenta as chances de impasse porque eu estou polarizado. E, fundamentalmente, né, põe em risco o relacionamento. Estratégias muito competitivas nas negociações, a gente vê isso acontecer muito hoje em dia ainda, principalmente no pensamento, no mindset dos advogados, né, quando olham para uma situação conflitiva, tem os interesses do seu cliente e ele precisa conseguir um resultado, e muitas vezes, quando ele vai numa estratégia muito competitiva de negociação, ele corre o risco de romper um ponto fundamental e importante para conseguir os resultados, que são os relacionamentos. Essa corrente não está aí à toa. É essa corrente que liga a gente ao outro, que liga a gente à possibilidade de conseguir um resultado diferenciado, melhor, aumentado, né, com uma ideia de geração de valor maior. E, claro, gera, né, toda vez que um lado perde, gera a sensação de que preciso compensar minha perda, de alguma forma. E aqui, as estratégias competitivas, de forma geral, não dão atenção ou não levam em consideração da forma como deveriam o longo prazo. Para as estratégias competitivas contam o
curto prazo, o hoje. Como conta o hoje, é quase que o relacionamento fica de lado e o resultado fica mais evidente. Eu trabalho muito para conseguir o resultado e coloco o relacionamento em segundo plano. Só que é exatamente o relacionamento que me permite ter um resultado com aquele outro lado, também continuamente de ganhos no futuro. E se eu cortei essa ligação, ou se eu prejudiquei esse elo, muito provavelmente a próxima vez que eu tiver que negociar, que eu tiver que interagir com esse outro lado, aí a gente está falando de conflitos, pode ser familiares, né? Pessoas que estão se separando, pode ser conflitos de vizinhança, pode ser conflitos empresariais, né? Parceiros comerciais, que há anos fazem negócio, daqui a pouco tem um problema no contrato. Essa pandemia escancarou, né, essas situações, as pessoas precisaram sentar novamente, conversar, e aqueles que estavam mais posicionados acabaram olhando muito para o imediato, para o resultado imediato, e esqueceram o longo prazo, né, que é o modo de tratar as pessoas no momento de negociar. Então, o que a gente tem aqui? 3 aspectos fundamentais e 3 evidências muito claras de como as estratégias competitivas podem nos posicionar em desvantagem. E aí, claro, a gente vai apresentar aqui, a ideia é conversar sobre uma estratégia, então, mais colaborativa, que vem sendo testada ao longo dos últimos 40 anos, né, e que foi inaugurada, ou pensada, estruturada pela inquietação desse professor de Direito, da Faculdade de Direito na Universidade de Harvard, Roger Fisher, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem aqui, que, inquieto em relação à forma como se resolvia as situações, o tanto de desperdício que se deixava nas negociações, o fato das pessoas não irem para as negociações muitas vezes, ou quando iam, negociavam em níveis, está vendo, muito posicionais, ou muito voltados apenas para a barganha, para chegar logo no meio termo, e deixavam toda uma possibilidade de grandes ganhos, de fazer o bolo crescer, para trás. Então, o professor Roger Fisher, ele tem uma inquietação muito grande, e a pergunta que ele queria fazer muito fortemente, né, acabou motivando a ele, junto com outros professores, o próprio William Ury, Bruce Patton, Howard Haifa, né, e tantos outros, o Susskind, na época, iniciarem, fundarem o projeto de negociação de Harvard, que basicamente tem essa missão aqui, ó, aperfeiçoar a teoria e a prática da resolução e negociação de conflitos, trabalhando na intervenção em conflitos do mundo real, e aqui um ponto importante, ó, construção de teoria, educação e treinamento, e escrevendo e disseminando novas ideias. O primeiro aspecto, conflitos no mundo real, foi o que motivou eles a, né, darem esse passo. Vamos conversar, vamos pesquisar, vamos tentar entender o que os negociadores que têm resultados diferenciados em vários contextos, né, conseguem, né, que outros não conseguem. Por que a negociação dessas pessoas gera impactos muito maiores e muito mais benéficos continuamente do que a maioria dos outros negociadores? O que eles fazem de diferente? Qual é, né, o caminho que eles adotam? Então, eles foram pesquisar diretamente, eles foram entender se existia algum padrão de atuação desses grandes negociadores. Ou seja, a estrutura, o método que a gente vai ver em seguida, né, que a gente vai colocar aqui para conversar, ela vem muito disso, né? Ela vem muito da prática para a teoria. Então, a ideia era responder basicamente essa pergunta: qual é a melhor maneira das pessoas lidarem com as suas diferenças? Que é uma pergunta simples, mas que a resposta não é tão simples assim, né? Eles perceberam que esses grandes negociadores, sim, tinham comportamentos padronizados, vamos dizer assim, muito parecidos entre eles, né? Eles começaram a reunir essas informações para verificar se eles poderiam produzir, aí, um outro ponto da nossa conversa de hoje, um método que fosse superior àquele método anterior, muito competitivo, muito posicional, muito voltado, né, a uma escolha que a gente teria que fazer. Ou a gente vai para o relacionamento, ou a gente vai para o resultado. Ou a gente se concentra na substância para resolver o problema e
coloca o relacionamento em segundo plano, ou a gente preserva o relacionamento, mas também não alcança aquilo que é importante para a gente, está vendo? Era um falso dilema que jogava as pessoas para uma estratégia ou muito branda ou muito suave, ou muito de concessão ou muito de imposição. Estratégias que não satisfaziam plenamente, porque se eu abro mão do resultado para salvar o relacionamento, não consigo aquilo que é importante para mim. Se eu abro mão do relacionamento para conseguir aquilo que é importante para mim, eu prejudico o relacionamento que muitas vezes vai me dar o resultado que eu quero no futuro. Então era sempre uma situação, né? Um dilema joga a gente para um ou outro. O problema joga a gente para como eu resolvo essa situação, que foi o que eles foram pesquisar. Como que a gente resolve essa situação? Claro que depois o resultado dessa pesquisa, né, desse trabalho, dessa estruturação de uma nova possibilidade, de uma terceira estrada, que não fosse nem só suave e nem só firme e dura, né, que fosse as duas ao mesmo tempo, que desse uma terceira possibilidade da gente conseguir os resultados e manter o relacionamento. E publicaram, então, essa obra, que tenho certeza que vocês já conhecem, né? E alguns conhecem, já leram, outros já leram com profundidade, outros ainda vão conhecer. Aqueles que leram e de alguma forma, quando tentam lembrar quais eram os princípios, quais são os elementos que estão ali e tal, e não conseguem, eu recomendo, voltem, leiam novamente, porque é a base sobre tudo que a gente está falando quando a gente fala de métodos apropriados de solução de conflitos. E aqui, essa obra traz, né, um aspecto inicial que eu gosto muito de ressaltar, né? Graças à revolução das comunicações, pela primeira vez, toda a família humana está em contato. Todas as cerca de 15 mil tribos ou comunidades idiomáticas do planeta estão cientes umas das outras. E como em muitas reuniões familiares, nem tudo é só paz e harmonia, também há divergências e ressentimentos, causados por desigualdades e injustiça. Qual é o apelo aqui? Mais do que nunca, diante dos desafios de que vivemos juntos, numa era nuclear e num planeta cada vez mais populoso, para o nosso bem e das gerações futuras, precisamos aprender a mudar o jogo básico do conflito. Não liga com o que a gente estava comentando no início, né? Fundamental a gente agora olhar para uma consciência que nos aponte os formatos, as estratégias mais colaborativas. É uma questão basicamente de sobrevivência. Sobrevivência nossa, porque a saúde mental e física está atrelada diretamente à nossa capacidade de resolver bem os nossos conflitos. Sobrevivência das empresas, porque as empresas que estão sobrevivendo hoje são as que estão aprendendo a colaborar, tanto internamente quanto externamente. 4 fatores cruciais que são colocados como centrais nesse novo método, nessa nossa nova forma de ver, né, as negociações. Claro que esses fatores já existem. O ponto é como que eles foram reorganizados, né? Os próprios autores sempre deixam claro, tudo que a gente está falando para vocês não é novidade. O que a gente fez foi organizar o bom senso. A gente reorganizou de um modo que a gente pode agora olhar para uma metodologia e usar no nosso dia a dia. 4 princípios fundamentais baseados nessas grandes dimensões, nesses grandes fatores: pessoas, interesses, opções, critérios. Pessoas, separe as pessoas do problema. Interesses, concentre-se nos interesses, não nas posições. Opções, gere opções com possibilidades de ganho para todos os envolvidos. E insistam em utilizar critérios objetivos. Muitos conhecem já esses 4 princípios. O ponto é que, de fato, isso ainda não está disseminado como pano de fundo para as nossas negociações. Então, sempre vale a pena voltar aqui, porque esses princípios eles são universais, servem para todas as nossas situações de negociação, tomada de decisão, resolução de problemas. Muito rapidamente, separando as pessoas do problema, está vendo? O modo como a gente lida com as pessoas deve ser separado do modo como a gente lida com os problemas, porque se eu olho para as pessoas e, de algum modo, eu entendo que a pessoa é o problema e eu tenho que ser dura com o problema e com a pessoa, a minha estratégia vai muito para o lado competitivo, tá vendo? Se eu olho para a pessoa e falo eu tenho que ser suave com a pessoa e suave com o problema,
de novo, me coloca num lugar que não me satisfaz, porque eu consegui manter o relacionamento, preservei naquele momento, mas não consegui alcançar aquilo que era importante para mim. Então, a regra aqui é separar. Seja suave com as pessoas e duro com o problema. Você não precisa escolher. Você pode, né, entre um ou outro, você pode escolher os dois. Só que lidar com os dois de um modo diferente. Para o problema, técnica. Para as pessoas, respeito e confiança. Porque é isso que me mantém, inclusive, na possibilidade de negociar, né, em alto nível. Depois, concentre-se nos interesses, não nas posições. Vocês já conhecem bastante essa figura, né? As posições estão acima da superfície, é o que a gente vê, o que as pessoas dizem que querem. Os interesses motivam, né, as pessoas, motivam o que as pessoas querem, entendem como importante, o que elas pedem, né? E aí a gente tem uma situação, tá vendo, ó, onde a gente sai do jogo posicional e entra num jogo baseado em interesses, exatamente para entender onde estão as convergências, onde estão as possíveis soluções que saem do A ou B e vão para o A mais B. Lembra? O bolo cresce aqui. Não fico tentando, né, disputar, reivindicar valor logo de cara, porque em algum momento a gente vai ter que dividir, mas vamos inverter. Ao invés de ter que dividir logo no começo, vamos pensar em como que a gente pode gerar valor. E só tem um jeito de gerar valor, entendendo o que é valor para o outro. E também deixando claro para o outro o que é valor para mim, que são os interesses. E aqui, terceiro princípio, gere opções com possibilidades de ganhos mútuos. Que é, depois que a gente faz essa viagem, tá vendo, entendendo os interesses, a gente consegue pensar em opções. Ou consegue, fica mais evidente quais seriam as possíveis saídas que façam sentido para os dois lados. Então, esse princípio ele tem um poder muito forte. E o quarto princípio, utilize, né, insista em utilizar critérios objetivos. Essa frase aqui, ó, ela pode ficar no espelho, tá vendo assim? Na geladeira. Decidir com base na vontade custa caro. Custa caro, porque eu fico tentando impor a minha vontade para o outro. E gero nele esse comportamento também. O que eu entendo que é justo, o que eu entendo que é a melhor solução, o que eu entendo que é, né, o caminho a ser seguido, pode ser muito diferente do que o Eduardo entende. Critérios objetivos são critérios que independem do que eu ou o Eduardo entendemos justo. É um critério que, quando a gente olha, dá um exemplo para vocês muito conhecido, que é a tabela FIPE, né? A tabela FIPE é um critério que independe eu e o Eduardo definimos o nosso preço de carro. Aquilo ali é um ponto de partida, por exemplo. Quando eu e o Eduardo olhamos para lá, a gente fala, faz sentido, vamos começar por aqui. Ninguém fica ofendido quando alguém coloca uma proposta na mesa baseada em critérios objetivos. Aumenta as chances do outro ceder ao critério, não precisa ceder a você. Tá vendo? Ele pode ceder ao critério. Não faz sentido isso, Marcelo. E aqui, em seguida, a ideia que fica muitas vezes quando as pessoas entram em contato com essa metodologia e começam por aqui, né, vendo os 4 princípios, mas como é que isso se aplica nas nossas negociações? Efetivamente, de forma estruturada. O que a gente pode dizer sobre isso? Qual foi a estrutura que se montou, né? Partimos de 7 elementos. O primeiro deles, a gente viu 4, né? Agora a gente vai acrescentar mais 3 e estruturar isso no nosso mapa negocial. Porque isso serve para o mediador, isso serve para o negociador, isso serve para o advogado, tá vendo? Isso serve para quem está ali envolvido na situação. Olhar para esse mapa. E, claro, a gente parte do primeiro elemento fundamental, que são os interesses, está motivando aquelas pessoas a sentarem nessa mesa. Algum interesse que precisa ser atendido daqui para frente ou que não está sendo atendido agora, está gerando algum ponto, alguma necessidade das pessoas sentarem e conversarem. E elas vão sentar e conversar para, em cima da mesa ali, tá vendo? Sobre a mesa, tentarem conversar sobre opções que satisfaçam os interesses de ambos. Tá vendo? Eu estou numa estratégia colaborativa, não estou olhando só para o meu interesse. Eu tenho que olhar para o meu, tenho que olhar para o outro. Eu tenho que olhar para opções que façam sentido para os dois lados.
Claro que depois, o outro elemento, lembra, insistam em utilizar critérios objetivos, legitimidade. Quais são os critérios objetivos que legitimam as opções que a gente coloca em cima da mesa? Claro que depois dessa conversa sobre, dentro desses 3 elementos, eu posso convergir para o compromisso. As opções são desenvolvidas, a gente pode entender que aquilo que foi trabalhado em conjunto aqui e o que foi desenvolvido chegou num ponto de convergência, a gente pode transformar aquilo num compromisso, que é o nosso 4º elemento. Caso contrário, a gente tem que ir para as nossas alternativas. Por exemplo, estamos dentro de uma mediação, seguimos até onde podia e não conseguimos uma convergência, uma alternativa possível é dar entrada numa ação judicial, ir para a arbitragem, né? Quais são as nossas alternativas fora dessa mesa de negociação com o outro? 5º elemento. E os 2 últimos elementos que fazem toda a diferença nessa configuração desse tipo de método. Está vendo? O elemento da comunicação, que precisa ser de mão dupla, está vendo? Tem que ter escuta, tem que ter fala, tem que ter pergunta, tem que ter resposta, né? Tem que gerar compreensão. E o elemento da relação, que sustenta todo o processo para conversar sobre como resolver aquelas disputas. Esse é o ponto fundamental. Esse é o mapa que nos posiciona para um tipo de negociação, uma tecnologia, eu diria para vocês, não é nem 5.0, é 7.0, que são 7 elementos aqui, fazendo a brincadeira para a gente não esquecer. Tá? Uma negociação 7.0, que leva em consideração 7 elementos, que é muito superior aos resultados de uma negociação muito competitiva. Por quê? Olha só que interessante, está vendo? Os 5 elementos acima são elementos de substância para resolver o problema. Eu tenho que entender o que é importante para o Carlos, que opções que a gente pode pensar juntos para resolver o que é importante para a gente, que critérios que eu posso colocar na mesa que façam sentido para os 2 lados, avaliar se um compromisso é viável, se não vamos para as nossas alternativas. Isso aí é lógico e cronológico, tá vendo? Dá para fazer isso. Só que isso tudo só funciona se a comunicação e o relacionamento estiverem sustentando. Ou seja, os elementos de processo precisam sustentar uma conversa que funciona e que avança e é produtiva, né? Para os 2 lados, não só para um. E relação presume respeito, então não posso ficar forçando o Carlos toda hora a fazer as coisas, senão ele vai falar, peraí, como é que é isso? Está avançando alguns sinais. A comunicação precisa fluir, precisa funcionar. E para a gente fechar, ó, lembram? Pessoas, elementos de processo, comunicação e relação. Problema, elementos de substância. Me ajudam a entender o que é importante para o outro, quais são as opções, quais são os critérios que fundamentam, como a gente vai para o compromisso ou como a gente opta por levantar e ir embora. Esse é o princípio. Separe as pessoas do problema. Na prática das nossas negociações, funciona assim. Isso faz toda a diferença. Boa parte do que os mediadores fazem é ajudar as pessoas a caminharem nesse percurso. Olhando para esse mapa e vendo onde está o ponto, o que eu preciso intervir para ajudar as pessoas a seguirem. Essa é a grande novidade desse tipo de método. Muito bem, espero não ter me atrasado, como diria o padre Antônio Vieira, desculpe por me alongar, é porque não tive tempo de ter sido breve. Perfeito na sua pontualidade, Marcelo. Marcelo, nós temos aqui um questionamento de Thaís Ferraz. Todos me ouvem? Me ouvem, Marcelo? Sim. Ok. Thaís Ferraz. Como perita em casos de guarda e alimentos, observo que os genitores assumem, via de regra, posições competitivas e de disputa entre eles, deixando de lado o que efetivamente pode ser adequado ao desenvolvimento da criança. As entidades de mediação e negociação assumem casos desse tipo a fim de buscar uma solução conciliatória? Gostaria de saber como funciona, pois muitas vezes fico com vontade de trabalhar como mediadora, visto que, como perita, eu não interfiro nos eventos. Sem dúvida. Thaís, né? Ferraz.
Oi, Thaís, estou te vendo aqui. Perfeito. Sem dúvida, Thaís. É exatamente, talvez, uma das grandes vantagens que a mediação pode oferecer então, e benefícios, sempre comparando, né? Quando você fala vantagem, você tem que ter um ponto de comparação, né? Para você julgar. Vantagem em relação a qual outro, né, caminho, qual outro percurso. E aí, se eu tenho, né, um casal que está se separando, principalmente um casal que tem filhos, né, eles estão deixando de ser, né, eles estão fechando um ciclo matrimonial, mas eles continuam um ciclo parental, né, eles continuam sendo pai, mãe, né, eles continuam tendo aí suas responsabilidades e vão tomar decisões durante muito tempo juntos, né? Ou seja, exatamente porque eles estão juntos que eles vão precisar, né? Eles não conseguem sozinhos, inclusive, coisas importantes, eles vão fazer juntos. Então tem um percurso muito grande ali, né? Uma relação continuada. O fato deles terem vontades, está vendo? Que vão se traduzindo também mais profundamente nos seus interesses, cada um tem os seus interesses ali, né? Olham para a situação e têm suas vontades, seus interesses, seus desejos, seus medos, suas preocupações. O problema não é esse. Eles podem ter interesses diferentes, inclusive, tá vendo? E quando se separam, essas diferenças ficam ainda mais fortes, mais carregadas, vamos dizer assim. Onde está o problema? Na estratégia que eles usam, ou que eles, né, tendem a usar para resolver, para atender esses interesses. Se eu estou numa estratégia que eu olho só para o meu umbigo, né, eu vou ter a minha tendência, e quando a gente está separando, né, vamos dizer assim, as pessoas estão separando, em regra, eu quase que não quero enxergar mais o outro. E quando eu enxergo muito mais as diferenças do que as semelhanças, né? No início, quando esse casal se encontrou, ele enxergava todas as semelhanças, ele deixava as diferenças de lado. Agora ele começa a enxergar todas as diferenças e quase não consegue, né, ter uma miopia para as semelhanças. Então, a mediação, eles estão querendo resolver os problemas, tá vendo? Lá em cima, substância, guarda, partilha, né? As visitas, como é que vai funcionar, como é que, né? Coisas objetivas, problemas objetivos, dentro de um contexto muito subjetivo, muito emocional, forte, né? Tem que tomar decisões dentro de um contexto emocional, tendo que usar a razão. Fica complicado, né? Porque é delicado. Então, o papel do advogado aqui é fundamental. Os advogados, principalmente, porque eles podem ajudar muito as pessoas a diminuírem essa sensação de que é um ou outro, tá vendo? Ou interesse de um, interesse de outro. E fazer estratégias para posicionar os pedidos, né, que não levem em consideração o outro lado. A mediação é exatamente o lugar onde se pode levar esse tipo de situação, de conflito, que é extremamente, né, propício, né, para esse tipo de conflito, a mediação, que é você ajudar agora a construir também o processo, tá vendo? Reconstruir o processo, comunicação e relação. Minimamente, né, vamos ter que reorganizar nossa relação de trabalho positiva, vamos ter que reorganizar nossa comunicação de um modo que a gente consiga entender o outro, o que o outro quer, por que ele quer, por que é importante para ele, e que soluções que a gente pode sair dali. Como é que a gente pode sair dali? Levando em consideração o longo prazo. Levando em consideração, por exemplo, critérios objetivos, que eu posso querer muito uma coisa, mas normalmente os juízes não dão. Tá vendo? Esse é um papel muito forte do advogado. O advogado, nesse momento, ele tem uma consciência mais limpa, tá vendo? Mais clara. Ele consegue enxergar as consequências. Ele consegue, se ele quiser, enxergar os interesses do cliente, enxergar os interesses do outro, tá vendo? E vice-versa. E o mediador, ele potencializa todo esse percurso. Então, cada
situação conflitiva, Thaís, depende, é uma, única, e ela tem o seu timing. Às vezes as pessoas estão querendo muito terminar de um modo, né, que seja para diminuir ao máximo os efeitos, né, de uma separação, por exemplo, neles, nos filhos, no sistema que envolve, né? Às vezes não, às vezes estão cegos. Os dois precisa doer um pouco mais, né? Doer no bolso, no coração, tem que doer em outras áreas, para as pessoas falarem, tá bom, chega, não aguento mais isso aqui, vamos para um lugar onde a gente resolva logo isso. Então, depende dos tempos. A mediação, tirando algumas exceções, é exatamente o lugar onde eles poderiam ter o tipo de decisão que vai jogar eles para resultados melhores hoje e no futuro. Porque quando a gente está em conflito, a gente só tende a enxergar no máximo até a próxima semana. Então, é fácil? Não. É só olhar para as nossas negociações. Vejam as nossas negociações. Quando a gente precisa atuar uma estratégia mais colaborativa, como é que a gente atua? Tá vendo? Às vezes, nas situações mais difíceis. A gente sabe que é difícil a gente se controlar, a gente se reposicionar, a gente, né, interagir com o outro de modo construtivo. Imagina, se é difícil para a gente, imagina você como mediadora ajudando duas pessoas a fazerem isso junto com seus advogados. Então, tem um grau de dificuldade que exige técnica, que exige percurso, mas tem um grau de satisfação também muito grande, cara. Quando as pessoas se acham aqui, a sociedade precisa disso, né? Para ir amadurecendo cada vez mais. Lembra aquela frase inicial do Uri? No mundo do jeito que está, se a gente não muda a consciência, não tem como a gente dar um passo, né? Essa é uma pergunta de muitas respostas. Eu tracei só um recorte. Ok, Marcelo. Marcelo, o Carlos colocou aqui para nós. Vejo que a empatia também é algo substancial para a fluidez da negociação. E mais, ir com a mentalidade de quem vai agregar e não sugar. Você pode comentar para nós? Opinar? Sem dúvida, né? Eu acho que foi quem botou o Carlos? Carlos. Carlos, é aquela história, né? Nós somos donos do que não dizemos, escravos do que falamos, né? Ou seja, você acabou de dar um princípio para você mesmo, para todos nós aqui, né? Sem dúvida. A gente entender que essa é uma vontade. Agora, como é que a gente põe isso em prática? A ideia é essa. Como botar isso em prática? Então, o que a gente está vendo aqui hoje, que é a área que eu gosto, que eu atuo, que eu uso esses mapas todos, gente, nas minhas mediações, nas minhas negociações, quando eu estou fazendo as negociações para mim, quando eu estou negociando em nome de outras pessoas também, né? Então, a hora eu estou como mediador, a hora eu sou contratado como um negociador que vai conversar com o outro lado, seja na área empresarial, seja na área de família. Eu uso esses mapas, para vocês terem uma ideia, eu chego a desenhar esses mapas junto com os clientes. Pego o caderno, vamos lá. Ó, nós estamos aqui, tem os interesses, queria entender melhor os seus. Agora vamos tentar entender o do outro. A gente vai ter que pensar em algumas opções que vão fazer sentido para os dois lados. E nesse percurso, em algum momento, a gente vai ter que construir aqui os critérios objetivos. Então, vamos começar por nós aqui e vamos perguntar para ele de onde é que ele está tirando esses pontos. E vamos também começar a pensar assim, como é que vai ser a conversa na reunião? Como é que vamos estabelecer a comunicação? Em que ponto que está hoje, em termos de respeito, confiança entre vocês? Marcelo, está complicadíssimo, tá? Então, a gente vai precisar verificar tudo que a gente pode fazer do nosso lado para dar para o outro a dimensão de que ele pode começar a confiar na gente nesse processo aqui. Tá vendo? Eu desenho junto com eles. Quando eu falo, Carlos, trago aqui, né, como referência, separe as pessoas do problema. Cada elemento daquele que a gente olhou juntos aqui tem obras escritas sobre o elemento. Tá?
Então, quando eu falo elemento relação, tem uma obra muito interessante que foi escrita 7 anos depois do Como Chegar ao Sim, que foi lançado em 1981, chamado Getting Together. No Brasil, o nome dele é Como Chegar a um Acordo. Eu não gosto tanto desse nome, eu prefiro o título original em inglês, que tem mais a ver com a proposta do livro. E lá ele traz 6 elementos para você fazer isso que você acabou de dizer, que vai levar em consideração racionalidade, ou seja, o equilíbrio entre razão e emoção, vai levar em consideração compreensão, comunicação, confiabilidade, persuasão e aceitação. Cada item desse ajuda a gente a se posicionar para entender como estabelecer um relacionamento que seja funcional. O que é um relacionamento funcional? Um relacionamento capaz de lidar com as diferenças. Olha que interessante, está vendo? E tem a ver, por exemplo, compreensão e aceitação tem muito a ver com empatia. Eu preciso estar aberto para entender o outro, o que o outro pensa, como é que ele pensa, entendendo, em primeiro lugar, que a forma como eu penso é a forma como eu penso. Apenas. Está vendo? Não é a forma certa, porque a gente tende a fazer isso, né? Bom, a forma como eu penso, como diz outro dia conversando com uma amiga, ela trazendo uma frase que ela também não lembrava de onde ela tinha pego, mas a gente ficou rindo dessa frase, que era: Carlos, eu só não concordo com você porque aí nós dois estaríamos errados. Tá vendo? Eu parto do princípio que eu estou certo e você está errado. Compreensão vai falar muito sobre isso. Aceitação também vai falar sobre isso. Comunicação vai falar sobre isso. Né? Então, tem algumas pessoas aqui que estão aqui com a gente está fazendo o percurso juntos esse semestre, né? Mergulhando um pouco mais nessa obra. Estou vendo a Denise aqui, a Nazaré, a Tânia. Exatamente para isso. E a gente usa isso na nossa vida. Todos esses aspectos que a gente olha são técnicos que os mediadores vão construindo para ajudar as pessoas a restabelecer em qualquer nível. Serve para situações de tomada de decisão ou conflitos domésticos até internacionais. Dentro de cá, os elementos são os mesmos. É como se fosse o seguinte: para que a gente possa, por exemplo, um médico, quando ele vai examinar alguém, ele usa 4 grandes sistemas. Claro que depois ele vai destrinchar tudo, né? Ele usa 4 grandes sistemas. Ele olha aqui para o Vanderlei, ele vai ver como é que está o sistema sanguíneo, circulatório, como é que está o sistema respiratório, como é que está o sistema digestivo e como é que está o sistema nervoso. Está vendo? São grandes sistemas que nós temos na parte física, biológica nossa. Todo ser humano é diferente. Não tem um igual no mundo. Só que todos eles, né, têm em comum que são seres humanos com a mesma biologia, e eu posso usar isso universalmente. Para os relacionamentos, gente, não é diferente. Eu posso usar os 6 elementos de como construir um relacionamento positivo e os 7 elementos de uma negociação em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação de interação. Olha que interessante. Marcelo, para nós finalizarmos, eu vou linkar aqui 2 perguntas finais. Jordane Flene, que é a nossa colega de Joinville, e da senhora Helena Costa. E quando são os advogados que concorrem entre si, esquecendo às vezes dos conflitos dos seus clientes? E a Helena complementa: e quando o advogado é irmão de um dos pais, nesses conflitos familiares? O caminho de mudança, não tem muito, né? Tem vários aspectos que envolve quando a gente fala dos advogados. Jordane, prazer estar aqui com vocês novamente, aqui te ver. Helena também, uma amiga querida aqui de Brasília. Esse é um processo que, eu diria assim, se você está falando do ponto de vista do mediador, né, que ele pode ajudar a influenciar a perspectiva, o comportamento, de fato, assim, quando a gente olha para
para algumas situações, a gente tende a ver os comportamentos das pessoas, né? Um comportamento mais colaborativo, um comportamento mais fechado, mais competitivo, um comportamento que gera confiança, um comportamento que gera desconfiança, tá vendo? Uma forma de se comunicar, tudo na ação, tá vendo? Tudo na ação. Uma forma de se comunicar mais agressiva, mais irônica, mais sarcástica, ou falando pouco, quase nada, nem um pouco pouca informação na mesa. Tá vendo? Formas a gente está olhando sempre a ponta do iceberg. O que está por trás, o que está embaixo do iceberg? Tudo começa na percepção. Tudo começa no processo perceptivo. Se alguém percebe a situação como ameaçadora, não posso confiar muito aqui, tá vendo? A sensação que eu tenho é desconfiança, medo, preocupação, sentimento e, em seguida, isso se transforma em comportamento. Se eu, ao contrário, né, entendo a situação como uma oportunidade, existe confiança, existe respeito, eu me sinto mais seguro, tá vendo? Eu me sinto mais tranquilo, o meu comportamento pode ser mais colaborativo, mais aberto. Tudo que a gente quer é mudar o comportamento, né? Vocês estão falando dos advogados, poderiam ser menos combativos, mais abertos, mais racionais desse ponto de vista, trabalhar os interesses num outro nível, tá vendo? Numa convergência diferenciada, eles podem potencializar muito esse tipo de negociação para mais, né? Mas quando não fazem, percepção. Importante a gente tentar entender como é que eles estão percebendo a situação. Eles estão percebendo como um jogo de quem fica com o maior pedaço da torta? Tá vendo? Eles estão percebendo que ganhar, como é que é ganhar para eles? Ganhar pode ser quem dá a última palavra. Ganhar pode ser quem faz menos concessões. Tá vendo? Ganhar pode ser olhando, lembra o elemento alternativa? Eu posso estar olhando para o elemento alternativo e percebendo ele como muito mais vantajoso do que eu estou trabalhando aqui nessa negociação. Então, eu fico meio que, sabe, desdenhando. Não, a gente vai ganhar muito mais lá. Tem um pote de ouro muito maior do outro lado. E aí, se eu não está muito claro isso para mim, de repente, isso pode ser ilusório. Pode ser que eu não tenha tantas cartas boas assim. Pode ser o que está sendo construído naquela negociação, ou o potencial de se construir ali é muito mais interessante. Inclusive para o próprio advogado, ganha mais rápido, ganha mais às vezes, em função de ter conseguido um acordo. Tudo está na percepção, gente. Se a gente começa a trabalhar o processo perceptivo, e o processo perceptivo vai muito pela conversa. Deixa eu entender, doutor, como é que o senhor está enxergando essa situação? Lembra dos elementos? Eles me ajudam a guiar. Como é que o senhor está enxergando fora daqui? Se vocês não conseguem um acordo, o que vocês, olhando para fora, o que vocês veem? Quais são as chances? Quais são as vantagens? O que vocês estão vendo? Tá vendo? Eu começo a investigar o processo perceptivo, como é que as pessoas estão vendo. Confiança, por exemplo, a gente sabe pelas nossas relações, né? Uma relação com confiança e uma sem. O que acontece? Uma sem confiança é uma confusão, né? É um esforço. Lembra do ineficiente? É muito esforço para conseguir. Os contratos que não têm confiança, né? As pessoas não se confiam, elas têm páginas e páginas sobre multa e garantia, não tem? Às vezes as pessoas, quando se confiam, não precisam nem de contrato, um olha para o outro. Jordânia, posso te mandar o documento? Claro, Marcelo, semana que vem, na terça-feira, até às 10, você manda? Mando, tá, estou te mandando. Se a gente não se confia... Ah, Marcelo, você pode mandar um e-mail dizendo que você vai me mandar o e-mail na terça-feira? Posso, mas você acha que é importante? Sim, por favor, esclarece para mim, manda com cópia para fulano também, porque eu preciso garantir isso aqui, tá vendo? Gera muito mais complexidades no nosso dia a dia. Como é que eu estou percebendo a minha relação com outro advogado? Como é que eu estou olhando para a mediação? Muito do trabalho das câmaras é gerar confiança para as pessoas, né? Gerar confiança no processo, gerar confiança nos mediadores, gerar confiança no resultado. Muitas perguntas dos advogados, mas isso aqui tem validade? Né? Se a gente fizer um acordo aqui, tem validade?
Tem, claro, vamos conversar sobre, deixa eu te dar alguns exemplos, deixa eu te mostrar como é que está acontecendo, pronto. Aquela parte mudou a percepção dele, tá vendo? Quantas vezes um advogado que não gostava ou não achava que era interessante a mediação, quando participa e tem uma boa experiência, muda. Às vezes ele não teve a experiência ainda. Às vezes ninguém teve paciência para conversar com ele. Mais detidamente. Né? E a questão do pai, aí tem a ver com, né, o tanto que o processo racional e emocional, né, se equilibram ou não, Helena. Se aí você tem uma situação onde, né, precisa entender se, do outro lado, ele está defendendo, né, o filho, por exemplo, ou atuando para ajudar a resolver o problema do filho, respeitando algumas linhas. De novo, tudo um processo perceptivo. Né? Se ele percebe que ele, ao defender de um determinado modo o filho, ele pode estar fazendo exatamente o contrário, levando o filho para uma solução muito mais demorada, né, muito mais onerosa, e ele sai de cena, ok? Se ele não percebe assim, ele fica. Né? Ou mesmo o filho também, saber. Eu diria para vocês, tem um universo de possibilidades dentro da dimensão perceptiva. A gente quer mudar as pessoas no comportamento, a gente não tem ideia, não é por ali que a gente muda. Muda o comportamento forçando, né? Uma estratégia muito competitiva. Olha, melhor você fazer. Se você não fizer, eu vou entrar com processo, eu vou fazer isso, eu te ameaço. Eu estou querendo mudar o que você está fazendo, ou o que você não está fazendo. A mediação, uma ameaça, né? O que é uma ameaça para uma pessoa frente a outra que tem uma relação continuada? Ex-marido e ex-mulher, irmãos, sócios. Uma ameaça é uma declaração de guerra, quase, né? Então, minimamente, né, o que eu acho que a FECEMA, todos associados, o que a gente está fazendo aqui, é trabalhando para ter uma sociedade onde a gente consiga resolver os nossos conflitos nessa atmosfera, nesse tipo de plataforma, né? Muito mais moderna, porque lembram, é só botar aqueles critérios mais rápido, menos oneroso do ponto de vista financeiro e emocional, preserva os relacionamentos, mantém o controle sobre o resultado. Tem custos-benefícios aí, uma análise de custo-benefício muito clara para ser feita. E sempre tem a alternativa da justiça, sempre tem a alternativa da arbitragem, tá vendo? Eles não se excluem, eles estão ali como possibilidades. Mas se eu falo para você que tem um tratamento que é menos invasivo, você não precisa fazer cirurgia, que é cara, a recuperação é mais lenta, tá vendo? E o resultado não é tão certo assim, eu falo, tem um tratamento que você pode fazer que pode tirar você da cirurgia. Você quer o tratamento ou você quer a cirurgia? Grande parte de nós aqui, se não todos, falam assim, não, eu quero o tratamento. Menos invasivo. Onde o resultado está mais na minha mão. Cirurgia, para a gente finalizar, cirurgia é o outro que a tua vida está na mão do outro. Né? Você chega no hospital, você é anestesiado, ou seja, você perde o teu protagonismo e agora você tem que rezar para aquela pessoa que vai te operar acertar. Porque é a tua vida. Então, às vezes você põe a tua empresa na mão do judiciário, precisa, porque se precisar, ele está lá à tua disposição, o cirurgião está lá à tua disposição, mas precisa. Né? Eu posso ir antes, um outro caminho, uma outra forma de trabalhar. Então, tem muito a ver com a saúde dos nossos relacionamentos, tem muito a ver com a saúde das interações que a gente faz, sejam elas afetivas, familiares, comunitárias, sociais, empresariais, tá vendo? Comerciais, internacionais. É esse o percurso. Tem caminho? Tem. Tem tecnologia? Tem. Tem as instituições que estão capazes? Tem. Tem os profissionais que podem atender? Tem. Né? Então, a gente começa agora a verificar como que a gente muda a percepção das pessoas em relação a esse tipo de solução.
E a percepção pode mudar o comportamento, né? Que antes era de resistência, passa a ser um comportamento de alinhamento, de engajamento, de querer ir naquele caminho. E quando provam, né, de uma boa experiência, querem participar novamente ou indicam para outras pessoas, né, com muita facilidade. Acho que esse é o objetivo principal de todos nós aqui. Lembrar, percepção é o ponto de partida. Espero que eu tenha influenciado um pouco da percepção de vocês aqui também. Ok. Marcelo, agradeço imensamente a sua explanação, foi riquíssima. Um tema tão cativante como a negociação. Eu sempre entendo que a negociação é a base do raciocínio do mediador. E a minha grande sugestão aqui, linkando já na sua explanação, é que quem ainda não tenha lido Como Chegar ao Sim, que leia, porque é um divisor de águas, né? Principalmente para nós que fizemos a faculdade de Direito, que é enormemente, quase que 99% adversarial. Ler uma obra desse pilar, desse mistério, simplesmente muda toda a maneira de raciocinar, né? Ou pelo menos abre uma grande porta, né? Abre uma grande porta de resolução de conflitos que a faculdade não nos ensinou. Mas esse livro traz um grande conhecimento, realmente é um divisor de águas. Essa seria a minha única colocação aí para acrescentar nessa sua maravilhosa explanação, né? Foi escrito por um advogado, né, Eduardo? Exatamente, exatamente, né? Então, aqui eu agora agradeço, Marcelo, devolvo a palavra aí aos meus pares, a Luciane, para que você faça aí também a sua explanação final. Luciane, por favor. Obrigada, Eduardo. Impressionante, do início ao fim, cada frase é uma lição. Muito, muito grata por essa palestra. Pena que acabou. Agradecemos aos coordenadores Eduardo, Vanderlei, e em especial ao palestrante Marcelo Girardi, as duas entidades, a CAMAF, Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, e a Câmara de Mediação e Arbitragem CAN-CDL de Palhoça, realizadoras do primeiro encontro da jornada de diálogos com os MASCs. Agradecemos também a AMP, Câmara de Dirigentes Logistas de Palhoça, CDL, a Garra Marketing, Adam Tecnologia, filiadas da FECEMA e todos os parceiros e apoiadores, e em especial os que participaram deste encontro. Lembramos que o nosso próximo encontro é na quinta-feira, dia 28 de outubro, às 20 horas, com o tema conciliação, e contaremos com a realização conjunta da Câmara de Conciliação de Santa Catarina, com sede em Timbó, e a Conciliar, Câmara Brasil Sul de Justiça Arbitral. Tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima quinta-feira. Muito obrigada a todos.